ele tem a intenção, ou que o Estado, melhor, tem a intenção de estabelecer algum controle, não sobre o conteúdo, mas sobre essa equação, que de fato é uma equação problemática, né, professor? Porque o que engaja? O que engaja é o ódio. Sim. O que engaja é o xingamento. São os sentimentos, as emoções engajam muito mais que a racionalidade, que a razão. E a rede social começa a trabalhar a partir desse fluxo, Isso. né? Então, você odeia, engaja. Eu quero engajar mais do que você, então eu odeio e xingo mais. Xingo mais. E aí você dobra a aposta, triplica, e assim nós vamos parar, sabe Deus onde, não é? O caso do Pablo Marçal é um caso clássico, não é? Ontem o Aldrin Mazei estava lembrando aqui, seu grande amigo Aldrin Mazei, que aliás deitou aí, se o senhor quiser passar um pano depois, né? Ele deitou aqui, esperou eu ir ao banheiro para deitar na minha bancada. Minha bancada, entre aspas, aqui na bancada em que eu, né? Trabalha, enfim, trabalho todos os dias por 1 hora, na nossa bancada aqui, o Aldrin pegou e deitou, botou aquele bumbum magro aqui na nossa bancada, um negócio imperdoável. Ele esperou entrar no banheiro, professor, você acredita? Eu vi, mas eu não comentei. Malandro, né? É, foi. Enfim, o Aldrin estava falando ontem em mais de 800 milhões de visualizações de vídeos do Pablo Marçal. Isso é claro, descontando aí robôs e enfim, né? A gente está falando de 4 vezes a população brasileira. Sim. Nós somos 230 milhões, estou fazendo uma conta grosseira aqui. É como se cada brasileiro tivesse cada um visto 4 vezes os vídeos do Pablo Marçal. Um negócio completamente alucinante, Sim. né? Agora, a dúvida é como lidar com isso, professor? Porque é um negócio tão fora de propósito, tão pouco razoável, porque não é que são propostas estapafúrdias, não é o Aerotrem, ele é o candidato do partido do Aerotrem. Saudade do Levi? Você não tá, você não tá discutindo mais o Aerotrem, o fura-fila, não tá discutindo se o sujeito fez uma ponte e roubou dinheiro público na Avenida Água Espraiada, a gente tá pertinho dela aqui, como já houve discussão aqui, não tá discutindo se o prefeito tá passando ciclovia em frente a um comércio, sem conversar com o comerciante antes. A conversa, as coisas explodiram, ninguém mais sabe o que está acontecendo. Ele conseguiu, como o senhor lembrou, implantar o caos durante a campanha eleitoral. Agora, daí a transformar o caos em voto, é um negócio realmente mágico. Não é? Então, vamos pensar... Mágico no sentido de... Sim, claro. É uma potência, não vamos negar que isso não. Quando você fala do protagonismo, nós estamos falando aqui, não em termos de juízo de valor, ou seja... E olha quanto tempo nós estamos falando dele aqui, não, professor. É isso. Não, tem como não falar? Não tem, porque de fato é uma coisa que está impactando. Vamos pensar o seguinte, quando você fala da justiça, do ministro do Supremo Tribunal Federal, como que as leis, porque vamos pensar o seguinte, a velocidade das mudanças que a gente vivencia numa sociedade hiperconectada é sempre muito mais rápida do que o tempo da legislação, do que o tempo dos tribunais. O que eu estou querendo dizer? Muita coisa do que está acontecendo já havia sido prevista, mas ganha uma dimensão tão rápida que muitas vezes o estrago que é feito, quando a justiça determina qualquer direito de resposta, já viralizou para, como você diz, 800 milhões, enfim. Então, é sempre muito difícil que as instituições consigam acompanhar no ritmo que se tem hoje nas mídias e nas redes sociais. E tem uma questão, como conjugar a fronteira tênue entre a fiscalização, os limites e a proibição que pode ser entendida como cerceamento da liberdade de expressão. Então isso tudo é algo bastante complexo. Agora, cada um dos candidatos tem dado um tom, não é? Quando o Marçal diz que o primeiro decreto dele vai ser que todo mundo pode ficar rico, tem direito de ser rico, ele falou algo desse no primeiro debate. Ele está deixando claramente ali, num discurso que ele coloca, que é um discurso que conjuga o conhecimento de coach com teologia da prosperidade, que dá muito certo. Dá muito certo isso. Tem muita gente que vai escutar aquilo e vai entender como algo muito positivo. Ele sabe fazer isso. Outra coisa, no debate, 3 ausentes, debate da Veja, não foi o prefeito, não foi o Datena e não foi o Boulos. Estavam lá 3, Tabata, Marina Helena e Pablo Marçal. Quantas perguntas o Pablo Marçal respondeu de Tabata?
Nenhuma. Nenhuma. Aliás, ele disse que a resposta estaria no Instagram, No né? Instagram, depois ele ia subir a resposta. E ele aproveitou o tempo para trazer os pontos. E no final, ele vai dar uma entrevista, você tem aquele, termina ali, você vai atender os jornalistas, como é que você entende o seu desempenho? Aí, o que ele fala? Não, Tabata é estudiosa, é de fato uma pessoa estudiosa. Por que ela é estudiosa? Porque ela não é casada, ela não tem família, ela não tem marido. Tá sobrando tempo. Tá sobrando tempo. Olha só, camadas e camadas de preconceito, mas muita gente escuta e se identifica com isso. Lembra quando se falava do Bolsonaro? O Bolsonaro ele não é grosseiro, ele é sincero, ele é autêntico. Então essas pessoas que têm carisma trabalham isso e as redes sociais dão uma amplificação aos sentimentos, não é? Então o que fica para quem vai assistir o debate? Ele não está preocupado com um projeto de uma nova avenida, de um lugar que tem enchente, da calçada, da iluminação, da Cracolândia. Não, está preocupado em ver um espetáculo. A ideia lá do Guy Debord, da sociedade de espetáculo que se alimenta e ganha amplitude, inclusive na ideia da bolificação. Você tem as bolhas. Na verdade, a política hoje em dia, porque veja, o discurso na campanha ou a fala do Marçal no debate não é de respeito a um adversário, é de ataque a um inimigo, e isso dá um engajamento tremendo. Então, por isso que a gente tem falado muito dele, e de novo, isso se converterá em votos? Uma parcela significativa, sim. Aí a gente vai ver daqui para frente como é que fica, porque aí os candidatos estão trazendo à tona várias questões da vida pregressa do Marçal, estão trazendo... A pergunta é, ele tem vacina para tudo isso? Só para completar, o que é a vacina para o termo do marketing político? Vou te dar um exemplo. Durante muito tempo, o Lula foi considerado alguém que não havia estudado, e por não ter estudado, ele não teria condições de governar o Brasil. O que fizeram? Primeiro remodelaram a imagem do Lula, e depois a equipe fez o quê? Cada vez que ia se discutir um tema educação, colocava-se o Lula de paletó, de um costume bem cortado, gravata italiana, camisa sob medida, com um grupo de notórios conhecedores de educação, reitores, intelectuais, e o Lula ali com o dedo, via falar de saúde com médicos. O Lula falou, olha, o Lula pode não ter estudado, mas ele está aqui liderando equipes de especialistas. Então essa era a vacina contra a ideia de que o Lula não tinha estudado e por isso ele não poderia ser presidente. Então, mas aí a gente está falando de algo razoável, né? Sim, mas que é o seguinte, eu posso dizer que alguém não entende de alguma coisa, né? Eu posso chegar aqui e falar assim, o senhor é um mau professor, né? Assim, pode ser um mau professor. Você pode chegar aqui e falar assim, você é um mau jornalista. Eu posso ser um mau jornalista, né? Agora, se eu chegar aqui e disser o seguinte, o senhor cria elefantes, né? Eu falo assim, não, mas desculpa. Né? É mais ou menos essa é a dificuldade, né? Porque não é, se você me disser aqui, Rafael, você é um mau jornalista, eu vou tentar argumentar. Eu vou falar assim, mas professor, eu leio, eu me informo, eu estudei a língua portuguesa, eu tento ser que eu vou apresentar argumentos para o senhor para fazer a sua. Isso. Agora, se você chegar aqui e falar para mim assim, Rafael, você foi preso quando tinha 24 anos com 12 quilos de cocaína no porta-mala do carro. Vou falar assim, professor, tá louco? Você tá... Mas assim... Então, mas olha só, tá louco? Você tá... Aí o que aí vira verdade, é um negócio maluco mas isso, que é o que o Paulo Marçal tá fazendo. Ele não tá dizendo pro Boulos uma crítica justa ao Boulos. Por exemplo, o passado dele como líder do movimento dos trabalhadores sem teto. Isso. Invadiu ou não invadiu? Por que fazia protesto e impedia o trânsito antes de jogo da Copa do Mundo em São Paulo? Enfim, né? Mas ele vai chamar o cara de usuário de cocaína. E aí não tem conversa, entendeu? Rafael, mas o que eu ia dizer é o seguinte, quanto deste comportamento do Marçal e quando ele receber as críticas, ele criou a vacina para não ser criticado. Então, qual é a vacina? Quando alguém fala... Então, mas já mostraram uma condenação dele e o que adianta? Pertencimento de quadrilha, roubo a banco. E o que adianta mostrar isso? A pergunta é, o que... Então, mas se você não mostra isso, aí você vai ter de entrar nessa vibe e falar assim, então mas aí você agora é acusado de manter onças em cativeiro no seu apartamento. Mas olha a situação. O Trump, em determinado momento, falou na primeira campanha dele algo nesse sentido, que se ele matasse alguém na Quinta Avenida e ele dissesse que não foi e tivessem filmado e assistido ao vivo, isso aí
não pegaria como verdade. E aí muita gente discute esse conceito de pós-verdade, né? Que é o quê? São tentativas de você direcionar a opinião pública não baseada em fatos, em verdades factuais, dados objetivos, mas sim lidar com o sentimento, com as emoções. Ou seja, as suas crenças pessoais tornam-se mais importantes do que as evidências dos fatos. Ah, eu não sou um péssimo jornalista porque eu leio, eu tenho uma história na televisão, eu apresento. Ah, mas você é um péssimo professor. Olha, eu tenho as minhas avaliações, eu sou avaliado, eu estou há tantos anos dando aula, eu fiz graduação, mestrado, doutorado. Ótimo. Essa discussão objetiva que eu faria com você e você faria comigo, caso eu ou você Ela não existe. não existe porque nem interessa. Qual é? Veja de novo, coloca lá, veja a Tabata. Tabata traz projetos, Tabata traz ideias, ela se apresenta como uma deputada articulada, que veio da periferia, que estudou. Qual é o mote da Tabata? A transformação pela educação. E ela diz, eu sou fruto da educação, de uma Olimpíada de Matemática, de uma família que o pai teve problemas, se suicidou. Agora, o outro vem e joga a pós-verdade, o conjunto de fake news e, quando não, teoria da conspiração, e consegue muito mais adesão. E aí o eleitor / cidadão acha muito engraçado ficar exorcizando, porque aí, veja só, naquele debate em que ele foi chamado de Padre Kelmon da eleição, lembrando lá Sim. da figura do Padre Kelmon, o que ele fez? Eu acho que ele esperava alguma coisa assim, e ali caiu na mão dele, ele saca, então eu vou te exorcizar com a carteira de trabalho, para ligar no Boulos uma ideia de alguém que não trabalha. E ele já havia respondido, sou professor, dei aula aqui. E aí o que o Boulos faz? O Boulos tenta tomar, quando ele tira aquele corte, olha, eu nem sei, mas deve ter milhões e milhões de repetições em todos os lugares, Rafael. Então, não há um debate razoável, certo? Porque não há debate, não há debate numa situação dessa, não tem como debater. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.